Olá pessoal, aqui estou eu de volta, Pedro Candeias, sou o fundador da Karate Science Academy, um projeto online que começou há uns anos por brincadeira para tentar levar o máximo de evidência científica dentro da metodologia do treino adaptado ao Karate, ok? Cá estou eu para a terceira aula semanal no nosso YouTube, espero que consiga trazer mais um tema que vos seja interessante e que acima de tudo vos ajude a alcançar outra profundidade nos conhecimentos que vocês têm como treinadores de Karaté e que isso vos ajuda, obviamente, a ter melhores resultados no vosso planeamento do treino para atletas. Naturalmente, tudo se aplica também a não atletas, mas o meu foco, de facto, está em ajudar-vos a levar os atletas de comitê e de kata para o próximo nível, mas tudo se aplica. O corpo humano é só um, independentemente de estar a competir ou não, e tudo aquilo que eu vos explico nestas aulas é perfeitamente adaptável a não atletas, ok? Então, começando rapidamente, o tema desta aula vai ser equipamentos de treino, ok? Principalmente, hoje vou falar de treino de força. Já sabem que a força, eu falo genericamente na força, mas isto tem a ver também com a velocidade, a potência, etc., a resistência muscular e por aí fora, ok? São várias manifestações da nossa força e o objetivo é tentar responder àquelas questões que eu às vezes vejo muito na cabeça dos treinadores e praticantes também, obviamente, que será que há equipamentos de treino melhores do que outros para desenvolver a velocidade, a potência, para ser mais rápido no karaté? As bandas elásticas, por exemplo, são muito utilizadas. Será que são realmente mais eficazes do que usar halteres ou máquinas no ginásio ou o peso do corpo? Eu vou tentar responder aqui um pouco a estas questões e tentar esclarecer aqui algumas situações. A resposta é sempre depende dos métodos que temos a querer treinar, da forma de manifestação da força que queremos desenvolver, ok? Portanto, a resposta nunca é preto ou branco, já sabem, é sempre em vários tons de cinzento e nós temos que saber então onde é que enquadrar cada uma destas respostas. E basicamente vamos abordar, o centro da aula vai ser abordar os equipamentos mais adequados a cada manifestação da força, principalmente dentro da força rápida, que é mais importante para o karaté, mas na prática depois também tudo se aplica à força máxima e à força de resistência, e espero que saiam desta aula a saber selecionar adequadamente os equipamentos que necessitam, quando identificam uma determinada necessidade nos vossos atletas, tentarem perceber melhor quais são os melhores equipamentos para dar resposta a essas necessidades, ok? E que isso fique o mais esclarecido possível no final desta aula, está bem? Então, para começar, vou-vos mostrar aqui um PowerPoint muito rápido para quem não está tão integrado dentro destas situações. Explicar muito rapidamente o que são as formas de manifestação da força, que isto é um conhecimento que devia ser básico e automático na cabeça de qualquer treinador, de qualquer modalidade, e o karaté sem exceção, não é exceção, ok? E então estamos a falar das formas de manifestação da força. A força manifesta-se em força máxima, que é o máximo de força que eu consigo produzir num só movimento, ok? Por exemplo, levantar uma carga, ok? Seja o que for. A força rápida, que tem a ver com a potência, a velocidade, e é aquela que é mais específica para o karaté, ok? E a força de resistência, que é a capacidade dos nossos grupos musculares repetirem a mesma ação, ok? Inúmeras vezes, mantendo um nível de intensidade razoável, ok? O melhor possível, tá? Dentro da força rápida, que é aquela que é mais fundamental para o karaté, que é a capacidade dos músculos produzirem movimentos o mais rápidos e o mais fortes ao mesmo tempo possível. Temos a taxa de produção da força, que é o termo mais académico e que eu uso sempre o termo de força explosiva, porque acho que é mais fácil da pessoa fixar. Potência muscular e a força reativa, que tem a ver com o treino pliométrico, o ciclo muscular de alongamento e encurtamento. Se não estão por dentro desses assuntos, assistam à primeira aula, ok? A aula 1 que está ainda disponível aí no YouTube. Atenção que esta aula, por exemplo, só vai estar disponível durante uma semana. Na próxima semana, quando eu publicar a nova aula, esta aula vai ser retirada, que eu quero que vocês, de facto, eu quero chegar àquelas pessoas que querem realmente assumir um compromisso com esse tipo de conhecimento, está bem? E então é por aí. Então, basicamente é isto, tá? Uma introdução rápida que é para quando eu estiver a falar de cada método, de cada manifestação da força, dos equipamentos mais adequados, temos mais ou menos uma ideia
todos nós do que estamos a falar, está bem? Vamos agora ver aqui a questão das características dos equipamentos. Vamos passar aqui para a ordem outra vez. Já sabem que estas minhas aulas são sempre... Já sabem, quem ainda não acompanha nenhuma, isto sou eu, a minha cabeça, umas anotações, ok? E a transmitir-vos todo o conhecimento que eu tenho adquirido ao longo dos últimos anos em termos de evidência científica, e basicamente é uma conversa que eu estou aqui a ter com vocês, está bem? Então, basicamente, alguns pontos importantes que eu quero que vocês retenham. Em primeiro lugar, o nosso corpo não faz distinção entre as cargas. Ou seja, desde que a relação entre o volume e a intensidade seja a mesma, tanto faz eu estar a carregar o peso do meu corpo, um halter, uma saca de batatas, um kettlebell, é indiferente. Okay? Ou seja, o nosso corpo tem, obviamente é indiferente em relação ao mesmo tipo de equipamento. Estamos a falar de bandas elásticas, por exemplo, que é uma resistência progressiva e não uma resistência constante, como acontece com o peso do corpo, ou com uma barra, ou os halteres, seja o que for, ok? Naturalmente estamos a falar de coisas diferentes, mas quando eu falo, por exemplo, peso corporal, halteres, barras, máquinas de musculação, sacos de areia, bolas medicinais, etc, 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 é indiferente para o corpo aquilo que ele está a movimentar, ok? Ele só vai tentar responder a 3 desafios que nós lhe podemos colocar. O primeiro desafio pode ser mover uma carga, ok? Independentemente de fazer rápido ou lento, mover uma carga, pode ser o peso do corpo, um garrafão de água, uma saca de batatas, o corpo do adversário, não interessa, está bem? Ele tem o objetivo que é mover a carga. Ele não faz distinção entre halteres e o corpo do nosso adversário, ok? Outro objetivo que ele pode ter é mover uma carga o mais rápido possível. É um objetivo diferente, ok? E que é fundamental na metodologia do treino ter isto em atenção. Mais uma vez, ele não quer saber qual é a diferença, ok? Nem sabe distinguir o que é um elástico do que é um halter. O que ele vai sentir é que estes 2 tipos de equipamentos vão colocar desafios diferentes dentro de mover uma carga o mais rápido possível, ok? Mas ele não sabe a diferença entre um elástico e um halter. Só sabe que um tem sempre o mesmo peso e o outro vai aumentando a resistência, que é o caso do elástico, à medida que o movimento vai acontecendo. É só isso que ele sabe, ok? E é mover cargas mais pesadas ou mais leves, ok? Se vocês o colocarem a movimentar apenas o vosso braço, o sistema neuromuscular vai ativar determinados recursos. Se quiserem que ele movimente uma carga que seja 90% da vossa força máxima, ele vai ter que ativar outros recursos para conseguir fazê-lo, ok? E uma metodologia do treino serve para quê? Para otimizar estas ações, ok? Estas soluções que o sistema neuromuscular arranja para resolver os problemas que nós lhe colocamos. Basicamente é isso, ok? E dar-lhe o maior número possível de recursos. Está bem? Porque se o meu corpo nunca esteve habituado a movimentar cargas pesadas o mais rápido possível, naturalmente, se eu obrigar a fazer isso, ele não vai ter esses recursos tão desenvolvidos e, naturalmente, terá um desempenho menor do que alguém que tenha essa preparação. Okay? Se eu não tenho otimizado o meu ciclo muscular de alongamento e encurtamento para fazer um deslocamento rápido no comitê, naturalmente, quando eu quero fazer um deslocamento rápido no comitê, o sistema neuromuscular tem menos recursos para solucionar ou para dar resposta a esse objetivo que eu tenho, que é deslocar-me rápido no comitê. Ok? Basicamente é por aqui, está bem? Então, mais uma vez, se eu quero trabalhar com uma determinada intensidade para desenvolver velocidade, por exemplo, ok? É indiferente eu movimentar o meu corpo, uma bola medicinal ou uma barra, desde que a intensidade seja a mesma. Ok? Yes? Ok. Um dos fatores que pode levar a escolher mais este equipamento ou outro equipamento é, por exemplo, o conforto que o atleta tem a realizar um determinado movimento, ok? E há atletas que se sentem melhor a realizar determinados exercícios com um kettlebell, outros preferem barras,
outros preferem trabalhar com o peso do corpo, outros preferem usar uma máquina, uma Smith Machine, que é aquelas com a barra deslizante. Basicamente, tem a ver um bocado por aí. Ou seja, eu fazer um determinado exercício específico para o karaté com um kettlebell ou com uma barra é indiferente, ok? Porque o que conta para o corpo é: quero mover a carga o mais rápido possível. No karaté é o mais importante, apesar de não ser o principal, o primeiro objetivo que vocês devem ter. Por exemplo, no ginásio não é logo esse, para quem começa do zero, mas o objetivo principal em geral é realmente movimentar o nosso corpo ou a carga externa o mais rapidamente possível para dar os tais recursos ao meu sistema neuromuscular, ok? Portanto, ela é indiferente se eu faço com kettlebell, com uma barra, com halteres, seja o que for, ok? Claro, já vamos ver aqui algumas diferenças que existem entre usar uma máquina, que é algo mais estável, ou usar pesos livres, que coloca alguma instabilidade no movimento. Aí, obviamente, que há alguma diferença, mas, do ponto de vista geral, o corpo não faz distinção, mais uma vez, entre sacas de batatas e o vosso corpo, ou assim. Há muita gente, por exemplo, no meu ginásio, há muita malta que pensa, tem um bocado de desconfiança, quando a malta vem naquela de ganhar massa muscular. Muitos vêm um bocado com aquela ideia que os exercícios com o peso do corpo não são tão eficazes como os halteres ou as barras, e etc. Ok? E isso não é verdade. Desde que eu consiga colocar naquele grupo muscular a mesma intensidade e o mesmo volume que consigo, ou seja, com o peso do corpo, por exemplo, do que consigo com uma barra, é indiferente. O corpo não faz essa distinção. Ele só tem que produzir uma determinada força, com uma determinada carga, uma determinada velocidade. É isso que ele vai fazer, tá? Que isto fique bem claro, não há diferença nenhuma, não é melhor treinar com o peso do corpo, também ao contrário, o peso do corpo é que é, não é? É mais uma, ok? Mais um recurso, é mais uma solução que pode adaptar-se melhor ao vosso atleta ou adaptar-se pior ao vosso atleta em comparação com outros equipamentos ou outras cargas que vocês coloquem no movimento, ok? Pronto. Então vamos lá ver essa questão da diferença entre máquinas e pesos livres. Por exemplo, máquinas. Quais são as vantagens para o treino de atletas de karaté? Geralmente, assim, uma ideia geral do treino desportivo é que as máquinas não serão o ideal para os atletas, porque são exercícios mais apoiados, ou seja, a máquina estabiliza a carga por nós e nós não temos não temos os estabilizadores ativados ou tão ativados, não temos uma coordenação entre os músculos tão natural, ok? Ou tão como acontece no movimento do dia a dia ou no movimento de karaté, por exemplo, é que nós temos que estabilizar e produzir força ao mesmo tempo, ok? Então, naturalmente, privilegia-se tudo o que é pesos livres, equipamentos que nos obriguem a ter mais grupos musculares em funcionamento e coordenados uns com os outros, ok? Então, tradicionalmente, as máquinas são recomendadas geralmente para atletas iniciantes, ok? Que estão a começar o seu treino de força. Porquê? Porque não envolve tanta coordenação. Fazer, por exemplo, um supino numa Smith Machine, que é uma barra que está estabilizada e só desliza, ou fazer um supino com uma barra livre, em que a própria barra é instável e nós somos obrigados a ativar outros grupos musculares para estabilizar a barra, e geralmente também é usado para fases de reabilitação e pós-reabilitação de lesões. Mas, como já vos disse, nada é preto ou branco. Simplesmente quando a pessoa vê um vídeo rápido no YouTube, quando a pessoa lê um artigo rápido num blog, as generalizações acabam por acontecer e depois a pessoa esquece de todos os tons cinzento que há entre o preto e o branco. Então, não vamos pôr de parte completamente o trabalho com máquinas para um atleta fora daquela fase inicial ou da reabilitação pós-reabilitação, porque quanto mais estáveis nós estivermos, mais força conseguimos produzir. Ou seja, há tendência, obviamente, se houver um atleta que treina há anos com o supino com a barra livre, não vai ter diferença em termos de produção de força em comparação com a barra deslizante que está estabilizada pela máquina, ok? Mas há uma tendência geral do nosso corpo, quando eu estou mais estável, consigo produzir mais força, tá? E então as máquinas em situações específicas, lá está, não é para generalizar o treino, e obviamente que os pesos livres são melhores para o karaté, isto não há qualquer dúvida, ok? Pesos livres, elásticos, tudo o que não está, tudo que obriga o corpo a estabilizar-se ele próprio, ok? Mas pode haver situações
em que eu quero colocar o maior foco nos músculos agonistas, nos músculos principais daquele movimento, ok? E aumentar a força máxima e até a hipertrofia do meu atleta, porque posso achar que é vantajoso para alguma coisa. Isso é um tema, a questão da massa muscular, que eu hei de abordar nas próximas semanas, para também desfazer aqueles mitos que a massa muscular é sempre má para o karaté. Não é, é como tudo, pode ser, pode não ser, dependendo da forma como é gerida, ok? Mas se eu quero ter uma maior ativação dos agonistas e conseguir colocar uma carga maior sobre os agonistas, sobre aquele determinado músculo que eu identifico como sendo uma necessidade do meu atleta, é perfeitamente válido incluir algum trabalho com máquinas. Ok? Uma questão de segurança. Por exemplo, se eu quero trabalhar força explosiva com cargas pesadas, com cargas máximas, ok? O atleta pode ter muita experiência no ginásio, mas o trabalho de força explosiva com cargas máximas, que é fundamental para a fase inicial da aceleração do movimento, principalmente a partir de posições estáticas, por exemplo, nas kata's isso é muito importante. Muitas vezes o atleta tem que partir de posições estáticas baixas rapidamente para outra posição, por exemplo, do Shikodashi, do Kibadashi, do Nekoashi, não interessa, ok? Mas nós sentimos, por uma questão de segurança, por não queremos arriscar que ele se lesione, ou porque é um método que envolve cargas muito pesadas, eu vou pô-lo a trabalhar numa Smith Machine, o agachamento máximo, em vez de pôr numa barra livre, porque a barra livre envolve sempre mais risco, envolve ter spotters, ou seja, pessoas a ajudar para caso a força falhe, enquanto numa Smith Machine o atleta mais rapidamente consegue pôr a barra no descanso, por exemplo, se sentir que os músculos estão a falhar. Ou seja, nós temos sempre que conhecer as coisas a fundo e cada equipamento, ok? Para saber exatamente quando é que ele é útil e quando é que não é. Em vez de nos agarrarmos a generalizações que vão circulando pelas redes sociais e pelo YouTube, etc., em que, não, o atleta a sério trabalha com pesos livres, máquinas nem pensar. Calma. Há situações específicas em que as máquinas têm mais vantagens em relação aos pesos livres, apesar de, obviamente, a grande percentagem do treino de força para um atleta dever ser realmente com cargas livres, digamos assim, ok? Mas as máquinas também têm o seu papel, ok? Temos é compreender quando usá-las. Eu já dei aqui alguns exemplos, está bem? Depois temos os pesos livres. Vantagens. Provocam uma resistência constante, às vezes as máquinas também adequam um bocadinho a certos ângulos de movimento em que a máquina facilita um pouco a produção da força, enquanto, por exemplo, um halter ou o peso do corpo, ou mesmo os cabos, por exemplo, as máquinas de cabos, as barras, etc., fazem com que a carga seja constante, ou seja, a gravidade exerce a sua ação sobre qualquer um desses objetos, ok? Então a carga é constante. Então é mais semelhante à que se encontra nas técnicas de Karate, que também estamos sempre sob o peso da gravidade, sob a ação da gravidade, e temos que deslocar o corpo dentro dessa condição. E geralmente os pesos livres, como halteres, barras, kettlebells, sacos de areia, bolas medicinais e por aí fora, têm essa... recriam mais essa condição que é também a movimentação do nosso corpo, ok? Permite uma maior tridimensionalidade dos movimentos. Geralmente as máquinas têm um movimento mais limitado, só permitem um determinado movimento, enquanto que estes equipamentos permitem fazer combinações de exercícios, combinações de movimentos com as articulações, por exemplo, fazer um trabalho por exemplo, com um halter, fazendo, por exemplo, um press lá para cima como se fosse um soco, com uma ação prévia das pernas, por exemplo, okay? Ou seja, de facto, permitem uma tridimensionalidade do movimento muito maior, ok? Na posição em pé, principalmente, requerem uma maior coordenação intermuscular, como eu estava a dizer, e vão ativar de forma mais específica para o movimento que nós queremos aperfeiçoar dentro do karaté, um deslocamento, um soco, etc. Os agonistas, antagonistas, estabilizadores e neutralizadores são todos obrigados a estar a trabalhar em conjunto e a otimizar a sua coordenação, ok, entre eles. Isso é mais facilmente atingido quando trabalhamos com pesos livres, como estes que eu indiquei aqui, está bem? Portanto, perfeitamente válido. Um atleta assim que tem bons níveis de coordenação para começar a trabalhar com pesos livres, é para começar, ok? A maior parte do treino deverá privilegiar os pesos livres ou os elásticos, já vou falar agora a seguir, ou até o peso do corpo, e realmente as máquinas são usadas naquelas fases que eu vos falei, ou então em situações específicas muito concretas que eu posso identificar que é vantajoso usar. Vou-vos dar um exemplo. Uma remada, ok? Uma remada. Não interessa com elásticos, com cabos, não interessa, ok? Uma remada. Com uma máquina, uma remada. Se eu estiver em pé
eu dificilmente consigo atingir cargas muito altas para estimular os músculos envolvidos no IQT, por exemplo, ok? Quando eu faço este movimento de puxar, em que tenho músculos das costas, bíceps, o próprio parte de trás do ombro, são tudo músculos que estão a ativar-se para que o IQT fique mais forte e depois mais rápido, mais tarde e por aí fora. Se eu estiver em pé, eu nunca consigo pôr cargas muito grandes porque estou pouco estável. Eu em pé estou sempre menos estável do que sentado. É óbvio, ok? Então, se eu quiser estimular especificamente a questão do IQT com mais carga, depois na metodologia do treino isto faz sentido, lá está, mas não vos dar informação toda hoje, que não seria possível. E se vocês sentarem o vosso atleta a fazer a mesma remada, vão conseguir colocar muito mais carga e ele vai conseguir estimular muito mais estes grupos musculares cá em cima, envolvidos no IQT, do que estando de pé. Agora, mas depois falta porque nós no cara estamos de pé. É verdade, por isso são fases diferentes do treino. Eu não estou a dizer para não fazer a remada sempre sentado. Ou para não fazer a remada em pé. Faz parte. Porque também temos que habituar o nosso sistema neuromuscular todo, ok? Todos os nossos grupos musculares a trabalhar em conjunto numa posição que é mais específica para o karaté, que é estar em pé. Isso faz parte, mas também faz parte eu sentar o atleta durante um determinado ciclo de treino porque eu quero estimular aquele movimento com cargas mais altas. Ok? Estão a entender? Sim. Eu penso que é por aí. Bem, depois temos o peso corporal. Perfeitamente válido, ok? Só tem uma questão que é importante terem em atenção. Para os membros superiores, trabalhar com o peso corporal para a maior parte das pessoas é muito intenso, é muito desafiante. O peso do corpo para os braços tem tendência a ser bastante grande, ou seja, nós temos que saber fazer as devidas adaptações, ok? Para conseguir reduzir a intensidade quando o atleta não consegue fazer, por exemplo, vamos imaginar as flexões. Pernas esticadas, pés no chão, etc. Para muita gente isto é intenso. A pessoa não consegue fazer flexões corretamente, pode não conseguir fazer o número de flexões suficiente de forma correta para estimular um determinado tipo de força. Ok? Então eu tenho que saber como é que diminuo a intensidade usando só o peso do corpo. Por exemplo, se eu fizer as flexões com os joelhos no chão, já estou a reduzir a intensidade. Se eu fizer as flexões com as pernas esticadas, mas com as mãos mais altas em cima de uma caixa, de um step, de um banco, já estou a reduzir a intensidade. Ok? Então, nos membros superiores, muitas vezes é mais fácil ir a intensidades mais baixas, que eu já vou mostrar agora uma tabela, agora não, a seguir, com equipamentos externos, halteres, barras, bolas medicinais e por aí fora, ou elásticos, enquanto que, pelo contrário, para os membros inferiores, se eu quiser colocar uma determinada intensidade, ou seja, uma determinada carga sobre o exercício, só com o peso do corpo não é fácil, ok? Porque as nossas pernas já por natureza andam com o peso do corpo em cima durante todo o dia, então estão mais adaptadas ao peso do tronco, braço, etc. E então, às vezes, para os membros inferiores é ao contrário, para eu conseguir aumentar a intensidade, enquanto para os membros superiores é mais fácil diminuir a intensidade com cargas externas, para os membros inferiores é mais fácil aumentar a intensidade com cargas externas. Ok? Então, o peso corporal temos só de ter isto em atenção, ok? E saber adaptar os exercícios, está bem? Depois temos outro tipo de resistência, que é a resistência progressiva, que é atingida com elásticos. Eu já vou mostrar aqui 2 ou 3 vídeos só para vos dar aqui alguns exemplos. Com elásticos ou com correntes. Não sei se algum de vocês já viu vídeos que a malta pensa que é assim um método muito hardcore, de malta maluca, que é pôr umas correntes no chão, agarradas à barra, e quando a pessoa faz um agachamento, o supino, seja que movimento for, e há quem faça a mesma coisa com os elásticos, e pensa que é assim um método de gente doida. É um método que está comprovado cientificamente como, de facto, sendo mais eficaz, tanto os correntes como os elásticos, para aumentar a força máxima do atleta. Em termos de hipertrofia, também tem vantagem em relação à resistência constante, ok? E em relação à potência, não há estudos ainda suficientes para podermos dizer que é mais ou menos eficaz ou se é igual à resistência constante. Funciona, ou seja, os elásticos, por exemplo, já era uma coisa que é recente, apesar da malta no karaté já usar os elásticos para treinar há muito tempo, de facto a evidência só se começou a tornar mais sólida em relação à eficácia dos elásticos para desenvolver velocidade, por exemplo, ou potência, há relativamente pouco tempo, ok?
Mas pronto, de facto é eficaz para desenvolver a potência. Dou-vos essa certeza não apenas daquilo que nós às vezes sentimos e que está certo, às vezes não está, mas que a evidência realmente demonstra. Mas em relação às correntes, apesar do princípio ser o mesmo, não há estudos conclusivos em relação a isso. E os elásticos, atenção, mas não há nenhum estudo que diga que treinar com os elásticos aumenta mais a potência e, consequentemente, a velocidade, se fizerem o movimento o mais rápido possível, do que os halteres, o peso do corpo, ou barras, ou kettlebells. Atenção a isto, ok? Não é mais eficaz. Neste momento, demonstra um resultado igual, é válido. Os elásticos para a potência são sempre um equipamento muito fácil de usar. Mesmo que eu não tenha acesso a um ginásio, eu rapidamente compro meia dúzia de elásticos com diferentes resistências, baratos, prendo em algum local no dojo e é muito fácil trabalhar e aplicar aquilo num dojo, sem ter que estarmos a ir para sem termos que estar a ir para o ginásio. Tem essa grande vantagem, é de aproveitar. Mas não há qualquer demonstração científica em como é mais vantajoso do que ou qualquer outro tipo de equipamento ou até do que o próprio peso corporal, ok? Que isto fique bem claro, é bom, mas é tão bom como, e não é melhor do que, ok? Portanto, é mais uma forma de vocês, dentro de uma periodização do treino, deve ter sempre uma boa variabilidade de exercícios, de métodos, de estímulos para o sistema neuromuscular, para o vosso corpo, ok? É mais uma ferramenta à vossa disposição e não a melhor ferramenta, como muita gente pensa. É mais uma, ok? Aqui é igual à questão dos pesos livres, permite uma maior tridimensionalidade dos movimentos, principalmente dos elásticos, e na posição em pé vai requerer a tal coordenação intermuscular mais específica para o Karaté, porque conseguimos produzir movimentos mais parecidos, ok? Com aquilo que nós necessitamos para o comitê ou para a kata. Está bem? Aqui penso que está tudo. Hoje a aula não vai ser muito grande, acho eu. Às vezes perco um bocado a dar aqui uma série de exemplos e às vezes a aula prolonga-se. Voltamos aqui. Voltamos aqui? Não. Voltamos, mas é aqui ao primeiro slide que eu não vos mostrei. Ok, zonas de treino da potência. Tema central da aula número 1, aqui das aulas no YouTube, que não vou alargar muito sobre isto. Quem tem algumas dúvidas sobre isto, ou é a primeira vez que está a ouvir falar, vão assistir à primeira aula, que essa vai lá ficar durante muito tempo disponível para a malta assistir, porque acho que lança as bases de muita coisa dentro do treino de força e velocidade para o Karaté. Então vamos ver aqui rapidamente, método a método, quais são os equipamentos que fazem mais sentido. Okay? Que essa é a resposta central que eu vos quero dar. Zona 1 é a zona em que se trabalha com cargas mais altas. Okay? Os pormenores estão todos nessa aula número 1, vão lá assistir, que eu acreditem que vão recolher muita informação fundamental para compreendermos a metodologia do treino da força e da velocidade da potência para o Karaté. Dentro da força temos os métodos da força máxima, os métodos da força explosiva, ou seja, estamos sempre a falar de cargas elevadas. Ok? Enquanto que para a força máxima, em que não estamos preocupados com a velocidade do movimento, qualquer equipamento é válido. Qualquer um. Ok? Coletes lastrados, peso do corpo, pesos livres, máquinas, qualquer um é válido, ok? Claro, já sabem que as máquinas têm aquela limitação em termos da tridimensionalidade do movimento, e da coordenação intermuscular, mas também faz parte, ok? Aí é indiferente. Qualquer equipamento é bom desde que vos coloque a trabalhar na zona de intensidade específica para desenvolver ao máximo a vossa força máxima. Está bem? Já na força explosiva, com cargas máximas, já não é bem assim. Por exemplo, a resistência progressiva, que é dada pelos elásticos ou pelas correntes, já vos mostro um vídeo das correntes para quem não faz ideia do que eu estou a falar, eu vou-vos mostrar o que é e como é que deve ser usado, porque também há muita gente que usa aquilo depois de forma errada, ok? A força explosiva com cargas máximas exige que o movimento, a contração muscular seja o mais rápida possível contra uma carga que tem que ser a maior possível desde o princípio, ok? Que até podemos trabalhar com cargas supramáximas, ou seja, cargas que nós não conseguimos sequer mover, mas que pode ser usado para o treino da força explosiva com cargas máximas ou pesadas, ok? Para desenvolver a fase inicial da aceleração de um movimento, fundamental para o Karaté,
principalmente a partir de posições estáticas, que acontece muito nas katas e também um pouco no comitê, quando o atleta está mais agachado para depois arrancar diretamente dessa posição, ok? Então a força explosiva com cargas pesadas é fundamental para desenvolver essa fase inicial da aceleração do movimento no karatê, principalmente a partir de posições estáticas, repito. E se o elástico e as correntes só colocam máxima resistência no final do movimento, então já não será uma boa ferramenta para estimular esta força explosiva, ok? E então não são, ok, um bom equipamento para isso. Temos que ir buscar sempre equipamentos em que a carga seja constante e que quando ela está repousada, a carga, assim que eu tento movimentá-la, a carga já é o mais pesada possível desde o início do movimento, ok? Já no trabalho da força máxima, sem preocupação com essa velocidade de contração logo no início, em que eu só quero movimentar a carga, independentemente da velocidade, aí os elásticos e as correntes, a resistência progressiva demonstra melhores resultados do que as cargas constantes, do que o peso do corpo, do que os pesos livres, do que as máquinas, ok? Portanto, é uma boa escolha, não quer dizer que vão agora só para trabalhar com elásticos e com correntes para desenvolver a força máxima, ou aumento de massa muscular num atleta em que isso faça falta, porque já sabem que a variabilidade do treino é fundamental para o sistema neuromuscular ter mais recursos e estar habituados a mais contextos diferentes e a mais desafios diferentes, portanto, mas ficam a saber que, de facto, podem pôr uma boa porcentagem de trabalho com os elásticos. Por exemplo, há muita gente, por exemplo, dentro da hipertrofia, que olha para os elásticos com algum preconceito, achando que é uma coisa que não é tão eficaz como o ferro, ok? Quando não é verdade, ok? Vocês até podem adicionar elásticos ao ferro. Vocês podem estar a fazer um trabalho de agachamento, a um deadlift ou uma coisa qualquer, em vez de só se preocuparem em pôr mais discos, colocam um pouco menos de peso nos discos e colocam os elásticos nas pontas de cada barra, e isso vai-vos obrigar a ter que fazer mais força no final do movimento, na fase final do movimento, que é para isso que serve a resistência progressiva, é obrigar o vosso sistema neuromuscular a produzir mais força, mesmo no final do movimento, que é quando, por exemplo, na resistência constante, uma barra só, ao peso do corpo. Na fase final do movimento, o corpo não precisa de produzir tanta força para continuar a movimentar a carga do que nas fases de transição, ok? Então perde-se ali uma pequena zona em que o músculo, em vez de estar a ser mais estimulado, há uma redução no estímulo muscular na fase final do movimento com uma carga constante. A resistência progressiva ajuda-vos a estimular essa fase final e a levar a que o recrutamento, ok, dos vossos músculos continue a ser o máximo em todo o movimento. Então, muitas vezes adiciona-se elásticos aos pesos livres ou ao peso do corpo, por exemplo, ok? Perfeitamente válido e é uma estratégia de trabalho bastante eficaz e bastante avançada cientificamente, ok? Pronto. Método tradicional da potência, qualquer um, ok? Mais ou menos, sim, posso considerar que sim, ou seja, o que é que as cargas, o que é que as resistências progressivas fazem? Obrigam a que a fase final do movimento seja mais difícil, ok? Em contrapartida, a resistência constante faz com que a fase inicial do movimento seja mais difícil do que a resistência progressiva. Eu, quando começo a puxar um elástico, sinto na fase inicial que é fácil e depois vai aumentando a dificuldade ao longo do movimento. Então, porque é que ambos são igualmente eficazes? Porque a potência, basicamente, é o conseguir. A potência, como manifestação da força, é o conseguir produzir o máximo de velocidade, o máximo de aceleração no movimento curto, que é o caso do karatê, o máximo de potência durante todo o movimento. Desde o princípio até ao final. Que é o que acontece num soco, o que acontece num julgamento, num pontapé. É isso que eu quero. Então, quando impacto um alvo, não há uma travagem no final. Quando não quero impactar um alvo e controlar o movimento, há ali uma fase de travagem no final do movimento. Ok, pronto. Mas não interessa, não vou entrar por aí agora. Mas o que acontece? Ambos os equipamentos são válidos porque há um que estimula mais a força, a potência muscular. Aliás, é de forma constante, desde o princípio ao fim. A resistência é sempre a mesma e reduz ali um pouco no final do movimento, ok? Os elásticos é o contrário. A resistência vai aumentando, aumentando, aumentando até ao final. Mas ambos, se forem feitos com o máximo de velocidade possível no movimento, vão estimular a potência em diferentes zonas
do movimento, e então ambos são válidos e ambos são, por isso é que também temos que integrar sempre vários métodos e não nos cingirmos apenas a um equipamento, a um método, porque todos eles vão estimular de forma conjunta o nosso sistema neuromuscular, está bem? Então, enquanto as cargas constantes, a carga é constante, mas também colocam logo mais intensidade no princípio do movimento, já o elástico coloca mais intensidade no final do movimento, então acabamos por estar a estimular diferentes zonas de um movimento em termos de potência, de velocidade máxima possível do princípio ao final do movimento, certo? Da técnica do karaté neste caso. Mesma coisa para o treino balístico. O treino pliométrico é aqui uma situação à parte. Eu continuo a ver muito a ser usado treino com contramovimento e saltos máximos, trabalho de saltos com barreiras, saltos para a caixa, saltos da caixa, depois fazer um salto em profundidade, usando coletes alastrados, usando halteres nas mãos, usando, sei lá, barras, não interessa. Em termos de força reativa, de treino pliométrico, de transformar o nosso ciclo muscular de alongamento em encurtamento, que é o que acontece quando estou a saltitar no comitê, de repente faço um ligeiro contramovimento, pam, pam, e desloco-me. Isso é uma coisa quase inconsciente que nós fazemos. E fazemos porquê? Porque funciona. Ajuda a aumentar a potência e a velocidade na fase principal do movimento. Aquele pequeno contramovimento, aquele pequeno balanço que eu dou, por mais pequeno que seja, se for rápido, vai-me ajudar a criar mais velocidade e mais potência no deslocamento, por exemplo, ou numa técnica com as mãos, em que eu preparo o braço atrás e depois faço a técnica. E os estudos são muito claros em relação a isto. Muito. Não adicionem cargas externas ao treino pliométrico. Não adicionem, ok? Os resultados vão ser piores do que aplicando apenas o peso do corpo ou, no caso dos membros superiores, algum equipamento leve, como bolas medicinais, por exemplo. Aí sim, os equipamentos exteriores fazem sentido. Porquê? Como eu quero que trabalhar a força reativa e o treino pliométrico deve ser sempre com cargas leves, ok? Naturalmente eu coloco menos carga nos membros superiores com uma bola medicinal do que com o peso do meu corpo. Ou posso colocar. É mais fácil fazer essa gestão, ok? Então, no treino pliométrico, os equipamentos são apenas barreiras, caixas de saltos, um cinturão de karaté posto no chão ou nada. O treino pliométrico tem a vantagem de poder ser treinado com nada. Claro que nós, se tivermos um estímulo, como que saltar para uma caixa que é mais alta, eu devo, isso ajuda a estimular um pouco mais o sistema nervoso central em termos de objetivo que tem que ser alcançado, mas, de facto, não adicionem, não é vantajoso adicionar cargas externas ao treino pliométrico. Como é que então se gera a intensidade no treino pliométrico? Aumentando a altura de salto, a altura de queda, aumentando a velocidade do movimento. É assim que se aumenta a intensidade no treino pliométrico. É esta a forma correta, está bem? Treino de deslocamentos específico para o karaté é geralmente feito querendo adicionar uma carga externa com os tais coletes alastrados, com aquelas tornozeleiras que se põem no tornozelo, ok? Aquelas, como é que ele se chama? É uma tornozeleira, ok? Aqueles pesos que têm o velcro, ok? Para colocar nos tornozelos, certo? Também é uma hipótese. Cuidado só quando fazem movimentos balísticos, como levantar uma perna numa oshigeri, por exemplo, muito rápido. Com isso, às vezes, o corpo pode não estar preparado para travar essa maior aceleração que se ganha ou que tem que se fazer por causa do peso, e pode haver alguma lesão, mas o corpo, estando habituado a isso, não é problema nenhum, é como tudo. E então aí o colete alastrado pode ser usado para este trabalho de deslocamentos específicos dentro das katas ou do comitê. Já vou mostrar um vídeo. E pode ser usado para colocar carga para o treino balístico, que se trabalha geralmente para os membros inferiores até 30% da nossa força máxima. E então, se eu sempre consigo levantar 100 kg apenas uma vez num agachamento, que é a minha força máxima, se eu quiser trabalhar com 10% da minha força máxima, que até é a carga mais adequada para fazer trabalho balístico para os membros inferiores, é cerca de 10% da nossa força máxima. Então, se eu pesar nada, vou pôr 10 kg no colete alastrado, que serão 10% da minha força máxima, que são os tais 100 kg, que só consigo movimentar uma vez. Pode ser usado para isso, pode ser usado para aumentar a carga no trabalho com peso corporal para os membros superiores, para quem já tem muito grandes níveis de força e até o próprio peso do corpo já não é suficiente. É uma forma fácil e rápida de estimular a força máxima, até a força explosiva, ok? Colocando um colete alastrado, perfeitamente válido, ok?
ok? Portanto, é uma boa ferramenta de treino para vocês usarem, está bem? Agora, vou terminar aqui mostrando 2 ou 3 vídeos. Vou mostrar primeiro aqui a questão, aqui a Sandra Sanches a fazer treino de kata com um colete lastrado. Isto pode ser aplicado em kata, em comitê, pode ser aplicado em trabalho de Kion, não a kata propriamente dita, mas em Kion que nós achamos que é importante o nosso atleta desenvolver. Mas não é colocar isto lá no atleta e pronto. E para ele fazer isto o máximo de vezes possível. Tem que haver uma metodologia, depende do que eu quiser fazer. Eu quero aumentar a velocidade máxima do deslocamento, tenho que saber que isto também tem um número limitado de repetições que deve ser feito. Por exemplo, tem determinados descansos entre as séries que devem ser respeitados. Se quiserem saber mais sobre isto, na aula de recuperação, sobre a recuperação e a influência que esta tem na velocidade e na potência no treino de Karaté, que foi a aula da segunda semana, ok? Vão lá ver e aprendam um pouco mais sobre isto, se tiverem dúvidas. E pronto, é um equipamento perfeitamente válido, mas lá está, como tudo, não faz milagres, dependendo do objetivo que eu quero atingir, assim vou aplicar uma metodologia de treino com este equipamento. Velocidade, potência, força de resistência, força máxima, o que é que eu quero alcançar? Depois pego no equipamento, vejo se é adequado para o objetivo que eu tenho para o atleta e aplico a metodologia que a ciência demonstra como sendo a mais eficaz. A questão das correntes. Vou mostrar aqui um vídeo que encontrei no YouTube. Basicamente é isto. Nós colocamos correntes, isto é um exemplo, podemos fazer isto com elásticos, por exemplo, também, e pode ser feito em qualquer movimento que vocês identifiquem como sendo útil para o Karaté. Isto faz com que, deixem-me ver se há aqui alguma que mostre. Ok, é isto mesmo. Estão a ver aqui as correntes, isto é um erro que a malta comete, geralmente. As correntes têm que ficar sempre em contacto com o chão, senão é um trabalho de instabilidade. Ou de estabilidade também é válido. Eu posso querer trabalhar um deslocamento de um atleta meu em termos de estabilidade, vou pôr 2 correntes soltas ou 2 kettlebells soltos nas pontas da barra e aquilo vai estar constantemente a colocar instabilidade no movimento do atleta e é válido. Mas isso é outro objetivo. Não é o objetivo de aumentar a minha força máxima, hipertrofia e por aí fora. O objetivo, quando o meu objetivo é aumentar a força máxima, eu não vou colocar instabilidade, o que vou fazer é colocar uma resistência progressiva. E como é que isto se faz? Há quem use correntes muito maiores, muito mais anéis, depende do nível de força do atleta, ok? Mas se vocês virem alguma pessoa a fazer isto em algum ginásio, não pensem que ele é doido. Ele simplesmente, de facto, domina uma metodologia de treino que funciona, ok? Então o que é que acontece? Nós temos X anéis em contacto com o chão no início do movimento, olha aqui. Aqui, por exemplo, estão mais anéis em contacto com o chão. E o que acontece? À medida que a barra vai subindo, à medida que os braços vão esticando, mais anéis vão começando a ficar no ar, ok? E vai colocando mais força, porque cada anel pesa X gramas, ou X quilos, depende do tamanho do anel, ok? E à medida que ele vai esticando os braços, o atleta vai levantando cada vez mais anéis do chão e isso aumenta a carga até ao final do movimento. Mas tem que ficar sempre alguma coisa em contacto com o chão, para que não haja instabilidade causada pelas correntes, que começam a abanar. Certo? Basicamente, então, é isto. Está bem? Usem, porque funciona. Muito bem. Está bem? Mas, só mostramos aqui aleatoriamente alguns movimentos. Por exemplo, aqui a remada sentada que eu vos estava a explicar. Aqui, para o trabalho do IQT, tem inúmeras vantagens, porque vamos colocar mais carga assim sentados, porque estamos mais estáveis do que estando em pé. Vocês basta experimentarem fazer uma remada destas numa máquina de cabos em pé e vão ver que conseguem levantar muito menos carga do que sentados, está bem? Estão mais estáveis. Aqui, por exemplo, uma barra livre para trabalhar o tríceps, o supino mais específico para o tríceps, um movimento mais similar em relação às técnicas de Karaté, o Oitsuki, por exemplo. Aqui temos a barra, aqui, por exemplo, temos uma banda elástica a ser usada para desenvolver determinados trabalhos para os pontapés, ok? Aqui um Kansetsu-geri, podia ser feito um Yoko-geri se a banda elástica estiver na direção na qual fazem o movimento, aqui para trabalhar a força da elevação do joelho, que é uma fase fundamental para qualquer pontapé, e aqui o que acontece é que quanto mais eu estico o elástico, mais força vou ser obrigado a fazer, ok? Aqui outro exemplo, em termos para trabalhar movimentos de empurrar, socos e outros semelhantes com uma banda elástica, ok? A resistência vai aumentando à medida que eu vou esticando os braços, ok? E pronto, basicamente temos aqui estes exemplos que acho que esclarecem
aquilo que é importante. E hoje fico por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueçam de subscrever o canal, que está na descrição em baixo. Subscrever o canal com as ativações, as notificações ativadas para receberem o aviso quando as aulas são publicadas. Todas as quartas-feiras vou publicar uma aula nova e a maior parte delas só vai estar disponível durante uma semana. Sempre que eu publico uma nova, a maior parte das vezes vou tirar a anterior. Portanto, para não perderem, se realmente querem acompanhar estas aulas abertas, façam isso, subscrevam, partilhem pelos vossos amigos que achem que isto possa ser interessante para o trabalho deles como atletas ou como treinadores. Eu aviso sempre também as aulas quando são publicadas no Instagram, no Telegram, onde eu ponho os PDFs de cada aula. Okay? Nos próximos dias irei publicar um PDF com o resumo desta aula no grupo Telegram. Eu tenho um grupo Telegram em português, em espanhol e em inglês. Okay? Esta aula em português, estão os links para o grupo Telegram também. Se quiserem fazer parte e ter acesso aos PDFs que têm os resumos destas aulas, ok? Portanto, sigam se realmente o vosso interesse é passar para outro nível em termos de conhecimento científico, de metodologia do treino aplicado ao Karaté. Ok? Não faltam pontos de contacto entre mim e vocês. Telegram, Instagram, YouTube, e-mail, ok? Portanto, estejam à vontade. Com alguma dúvida que tenham em relação aos conteúdos desta aula, coloquem nos comentários aqui no YouTube. Ponham um like, porque se vocês gostarem do vídeo e colocarem comentários, o YouTube vai pegar nessa informação e vai ajudar a espalhar estes vídeos e estas aulas por mais gente, está bem? Malta, um grande abraço, muito obrigado por estarem aí. Para a semana estamos cá de volta.